Por substituição. Inicialmente, vamos definir o que vem a ser a diferencial de uma função. Então, seja f de x uma função diferenciável, seja, existe a derivada da f. Então, definimos a diferencial da função f denotado por df como sendo a quantidade dada por, então, df, por definição, é a derivada da f em relação a x vezes dx. Então, essa definição de diferencial da função f é a derivada da f vezes essa quantidade dx, que também pode ser vista como uma diferencial. Então, nessa definição de diferencial, na verdade, existe uma certa ambiguidade, porque nós não estamos definindo o que nós entendemos ser dx. Então, nesse estágio em que nós estamos tratando aqui, a diferencial de uma função f é meramente um símbolo, um objeto, obtido pegando a função f, tomando a sua derivada e multiplicando por um objeto que a gente chama dx. Então nós não iremos elaborar nada além disso, pois o nosso uso da diferencial de uma função vai ser meramente operacional para calcular integral indefinida. Aqui só uma menção, há alguns tratamentos onde é possível dar um sentido preciso a essas quantidades que nós denotamos por dx, por df, diferencial, e isso pode ser visto no tratamento que a gente chama Non-Standard Analysis. Então, livros que tratam sobre esse assunto Non-Standard Analysis dão um sentido preciso a essas quantidades dx e df. Então, relembrando aqui, nosso interesse é meramente operacional. Então, dado uma função f, a diferencial da função f é esse objeto que a gente define como sendo a derivada da f em relação a x vezes dx. Então, exemplo, se f de x é seno de x, então a diferencial da f, df dx vezes dx, então, derivada da seno é cosseno. Então, essa expressão, cosseno de x dx, é o que a gente entende por df. Então, vamos agora ilustrar aqui o que seria a técnica de integração por substituição. Então, essa técnica, ela se aplica quando nós temos que calcular integrais do tipo
Então, se a gente tiver f composta com g vezes g' de x, nós temos uma técnica que permite calcular a integral indefinida de funções cujo integrando tem esse aspecto aqui. Então a ideia aqui é a gente introduzir uma nova variável, vamos dizer u de x, onde a u é identificada como sendo essa g que aparece aqui composta com a função f. Então, o u vai funcionar como sendo uma nova variável no problema. Aqui, a diferencial de u, então seria du dx vezes dx. Se u é g, então du é g' de x dx. Então, na integral original que a gente tem, integral de f de g de x, g' dx, na variável u, ela se torna f, no lugar do g de x a gente tem u, f de u, g' de x dx se torna du. Então, quando a gente tem essa integral de f du, suponha que nós conhecemos a antiderivada da f. Vamos dizer f grande. Então, integral de f de u du, como a variável aqui é u, o resultado é f grande de u. Só que quem é u? É g de x, então e aqui, só para lembrar, o f grande é a antiderivada da f, ou seja, então a gente tem aqui a integral original f composta com a g de x, g' de x dx, torna a f grande de g de x, onde f grande é a antiderivada da f. Então, isso aqui constitui-se a resolução da integral pela substituição. Então, a substituição consiste em definir uma nova variável, em vez de x, u, onde o u é a g de x. Então, vamos dar aqui um exemplo. Consideremos aqui a integral de x2 vezes x3 mais 9. Então aqui, a dificuldade inicial que nós temos é olhar para esse integrando e verificar que ele tem a forma do tipo f composta com g, g' de x dx. Então aqui, a iniciativa que nós temos nesse problema é tentar identificar algo que faz o papel do u. Então, por exemplo, se eu olhar essa raiz aqui, essa raiz é a raiz de x3 mais 9. Então, eu olho a raiz como sendo o f, e o que está no interior da raiz faz o papel do g. Então, por tentativa, nós, nessa integral, tentamos identificar u como sendo x3 mais 9. Então, aqui eu vou calcular du. Então, du é du dx multiplicado por dx. Nesse caso, 3 x2 dx. Então, agora a gente vê o que sobra nessa integral. Então, aqui eu já usei essa parte como sendo a f composta com a g. O que sobra aqui, de alguma maneira, tem que ser identificada com du. Ora, du é 3x2 dx. Então, como tem um x2 dx aqui, então eu vou escrever 1/3 de du como sendo x2 dx. Então, nesse algebrismo que nós fazemos, dx e du é como se fossem duas quantidades. Então, posso dividir esse 3 aqui e considerar 1/3 de du. Então, voltando à integral original, então eu sei que a integral
integral de x2 raiz de x3 mais 9 dx, fazendo a mudança de variável de x para u, então x2 dx eu posso escrever como 1/3 de du, e raiz de x3 mais 9, como u é x3 mais 9, isso aqui é a raiz de u. Então esse 1/3 é uma constante, eu posso tirar da integral, e eu fico com a integral de raiz de u du. Ou seja, nessa integral indefinida, a variável é u. Integral de raiz de u, lembrando, raiz de u é u a meio. Então isso aqui é como se fosse n igual a meio. A integral fica u 1 meio mais 1, dividido, nesse caso, por 3 meios, mais aquela constante que sempre aparece. Então isso aqui continuando aqui em cima, então eu tenho aqui fica 3 meios no denominador, então vai ficar 2 nonos de u elevado a 3 meios mais c. Só que u, no final, a gente tem que retornar a variável original. U é x3 mais 9, então esse aqui é 2 nonos x3 mais 9 elevado a 3 meios mais c. Então isso aqui é o valor da integral que a gente queria calcular. Seja a integral de x2 x3 mais 9 dx é 2 nonos x3 mais 9 elevado a 3 meios mais c. Então, aqui, esse é o procedimento que nós usamos quando a gente quer resolver uma integral usando substituição. Consiste essencialmente em identificar algo aqui como sendo u, e depois, ao calcular o du, o que sobra tem que ser parte do dx. Então aqui é um resumo do que a gente viu, que se constitui a técnica da integração por substituição. Outro exemplo.
aqui a gente quer calcular a integral de raiz de x seno de 1 mais x a 3 meios dx. Então aqui, mais uma vez, temos que identificar u como sendo uma g de x. Então aqui a gente tem uma seno de 1 mais x a 3 meios. Então é como se a f aqui fosse a seno e a g 1 mais x a 3 meios. Então vamos ver se realmente vai funcionar essa identificação. Então aqui vamos chamar u como sendo 1 mais x a 3 meios. Então vamos calcular du. Então du é du dx vezes dx. Derivada de u em relação a x, 1 é constante, x a 3 meios, x, 3 meio menos 1, x a meio. Então agora a gente vê se existe no integrando algo do tipo raiz de x dx. E realmente aqui a gente vê. Então, o que a gente vai fazer aqui é, vamos deixar esse termo isolado aqui. Então a gente tem que 2/3 de du é x a meio é raiz de x, vamos escrever assim. Então a integral que a gente quer calcular seria raiz de x seno de 1 mais x a 3 meios, a nova variável u. Então esse raiz de x dx torna-se 2/3 de du. E o seno de 1 mais x a 3 meios é o seno de u. Porque 1 mais x a 3 meios é o que a gente identificou como sendo u. Então aqui mais uma vez, 2/3 é uma constante, pode colocar fora da integral, integral de seno de u du. Então aqui a variável é u. Isso aqui nos dá menos cosseno de u. Aqui lembrando que sempre tem aquela constante c, né? A gente pode omitir, mas lembrando que a integral indefinida está definida a menos de uma constante c. U a gente identificou como sendo 1 mais x a 3 meios, então isso aqui vai ficar menos 2/3 cosseno de 1 mais x a 3 meios mais c. Exemplo, integral cosseno raiz de t sobre raiz de t dt. Então aqui, nesse exemplo, seja chamar u de raiz de t. Então aqui, du é du dt vezes dt. Derivada de raiz de t, 1 sobre 2 raiz de t dt. Então aqui a gente vê esse raiz de t no denominador junto com dt, vai aparecer como parte do du. Então aqui, eu sei que 2du é 1 sobre raiz de t dt. Então, a integral que nós temos, cosseno de raiz de t sobre raiz de t dt, isso aqui nos dá cosseno, raiz de t é u, então é cosseno de u. Aqui, dt dividido por raiz de t é 2du. Isso aqui é 2 integral cosseno de u du, que
nos dá 2 seno de U mais C. Aqui lembrando, U é a raiz de T. Então isso aqui, resposta. Continuando aqui em cima, no lugar do U, a gente coloca 2 seno raiz de T mais C. Então, integral cosseno de raiz de T sobre raiz de T dt nos dá como resposta 2 seno de raiz de T mais uma constante C. Então, lembrando sempre aqui que essa constante C pode ser omitida aqui, porque fica implícito. Nós já sabemos que na integral indefinida, a resposta final sempre contém uma constante arbitrária. Então, consideremos aqui integral de dx a x mais b, o a aqui diferente de zero. Então aqui a gente não tem muita indicação do que seria uma f composta com g. Então a ideia aqui é a gente simplesmente tentar escrever u como sendo a x mais b. Se eu identificar u como sendo a x mais b, então du dx dx du dx é a, então isso é a dx. Então a integral que a gente tem essencialmente fica integral de 1 sobre então fica 1 sobre u, e aqui a gente tem que 1 sobre a du é igual a dx. Então, no lugar do dx, a gente põe 1 sobre a du. Então, isso é 1 sobre a integral de 1 sobre u du. Então, isso é 1 sobre a ln do módulo de u mais c. Ou seja, é 1 sobre a ln, quem é o u? Ax mais b. Então, módulo de ax mais b mais c. Essa é a resposta dessa integral aqui. Seja integral ln de x ao quadrado sobre x dx. Que, mais uma vez, não tem muita indicação do que seria o u nessa forma aqui. Porque a gente não está vendo uma função composta. Quer dizer, até vemos, né? Que a gente tem aqui algo ao quadrado. Então, o f seria um z2 e o g seria ln de x. Então, aqui, o u poderia ser identificado como ln de x. Então, o du, que é du dx dx, derivada de u em relação a x, é derivada de ln de x em relação a x, que dá 1 sobre x. Então, temos a integral então, ln de x foi identificado como sendo a nova variável u. Então, isso me dá u2. E o dx sobre x se tornou du. Integral de u2 du, u3 sobre 3 mais c. U em função de x dá ln de x ao cubo
Então, esse aqui é o resultado da integral. 1/3 ln de x ao cubo mais c. Consideremos agora a integral de secante de 2θ tangente de 2θ dθ. Aqui, seja u igual a 2θ, então du dθ vezes dθ, nesse caso é 2 dθ. Então, a integral que a gente tem aqui, secante de 2θ tangente de 2θ dθ, transforma-se em secante 2θ é u. Então, secante de u, tangente de u, dθ, bom, aqui dθ, 1/2 de du é igual a dθ. Então, fica aqui 1/2 de du. Daqui 1/2 é constante, a gente pode tirar da integral. Fica integral de secante de u, tangente de u, du. Só que isso aqui a gente sabe que é a antiderivada da secante de u, tangente de u, é a secante de u, mais c. Secante de u é 2θ, então isso aqui nos dá o seguinte resultado para a integral de secante de 2θ tangente de 2θ dθ. É 1/2 secante de 2θ mais c. Integral x3 x2 mais 1 dx. Aqui, a raiz de x2 mais 1, uma sugestão então é olhar u como sendo x2 mais 1. Se u é x2 mais 1, então du dx vezes dx, então vai ficar 2x dx. Então aqui agora a gente vê o seguinte: aqui para a gente ter algo do tipo x dx nesse integrando, esse x3 que está aqui, eu vou separar como x2x. E aí, continuando, eu tenho aqui x2, deixando esse aqui, dx junto com esse x aqui. E agora a gente faz a seguinte identificação. Bom, u é x2 mais 1, então x2 é u menos 1 raiz de x2 mais 1, então aqui a gente tem raiz de u, x dx é 1/2 de du, que a gente tira daqui. Se du é 2x dx, então x dx é 1/2 de du. Há um engano aqui, né? O u é x2 mais 1, então daqui eu tiro u é x2 mais 1,
Então, x2, na verdade, é u menos 1. Isso vem daqui, né? Então, aqui, no lugar de x2, na verdade, não tem essa raiz. É simplesmente u menos 1. Então, vamos corrigir isso aqui. Aqui no lugar de x2, na verdade, fica u menos 1. Aqui, x2 mais 1, raiz de u, x dx, 1 meio de du. Então, continuando aqui, esse 1 meio é constante, podemos tirar. Então, aqui fica u vezes raiz de u menos raiz de u. E aqui tem subtração de duas integrais. Aqui, na verdade, a gente tem a diferença, a integral de f1, se você olhar aqui como f1, f2. Então, isso é 1 meio integral de f1 menos 1 meio integral de f2, ou seja, a integral de uma diferença de duas funções é a diferença das integrais. Então, eu tenho 1 meio integral de u, raiz de u du, menos 1 meio integral de raiz de u du. Agora aqui, u vezes raiz de u é u a 3 meios, raiz de u é u a meio. Então, continuando, integral de u a 3 meios. Então, vai ficar u a 3 meios mais 1, 5 meios dividido por 5 meios, menos 1 meio, integral de u a meio. Então, 1 a meio mais 1, 3 meios, dividido por 3 meios, mais aquela constante que engloba a constante arbitrária que aparece aqui e aqui. Então, continuando aqui. Então, 1 meio, aqui, esses 5 meios no denominador vai ficar como 2 quintos. Então, vai cortar o 2, fica 1 quinto. U a 5 meios, menos. Então, aqui também, 3 meios no denominador vai ficar 2 terços. Então, vai cancelar o 2, fica menos 1 terço. De u a 3 meios mais c. Quem a gente identificou como u foi x2 mais 1. Então, você tem 1 quinto. x2 mais 1 elevado a 5 meios. Menos 1 terço. x2 mais 1 elevado a 3 meios mais c. É a resposta da integral de x ao cubo raiz de x2 mais 1 dx. Integral de x2 dividido por raiz de 1 menos x dx. Então, aqui tentemos o 1 menos x. Por quê? Porque é algo que aparece como uma composta, f aplicada em g. Aqui seria f raiz, 1 menos x é u. Vamos ver se essa identificação ela é útil. Então, du é a derivada de u em relação a x vezes dx. Derivada de u em relação a x aqui dá menos 1, então du é menos dx. Então, integral que a gente tem aqui. Bom, se u é 1 menos x,
Então, x é 1 menos u. Então, aqui a gente tem 1 menos u ao quadrado dividido por raiz de u. E o dx fica menos du. Então aqui a gente tem menos e vamos expandir 1 menos 1, 1 menos u ao quadrado, então fica 1 menos 2u mais o 2 raiz de u du. Continuando aqui em cima, então temos aqui menos, então fica 1 raiz de u menos 2u raiz de u. Aqui eu estou quebrando essa fração aqui, mais o 2 sobre raiz de u. Então aqui 1 sobre raiz de u. Esse u dividido por raiz de u aqui fica 2 raiz de u. Aqui você tem o meio, u elevado a 2 dividido por raiz de u. É o 2 sobre u a meio. 2 menos meio, u a 3 meios. Então esse último termo então aqui a gente quebra integral dessa, depois esse termo e esse outro aqui. Então fica menos, aqui 1 sobre raiz de u é a integral de u a menos meio du. Então menos com menos vai ficar então mais 2 raiz de u, integral de u a meio. E menos aqui, que é o último termo, integral de u a 3 meios du. Então, integral de u a menos meio. Então, vai ficar menos meio mais 1, que dá meio, sobre meio. Mais 2, u a meio mais 1, então fica u a 3 meios dividido por 3 meios, menos 3 meios mais 1, u elevado a 5 meios dividido por 5 meios, mais aquela constante c, que eu vou colocar só no final. Então fica menos 2, u a meio. 3 meios no denominador fica 2 terços, então vai ficar mais 4 terços de u a 3 meios. 5 meios no denominador fica 2 quintos. Então, o u foi identificado como sendo 1 menos x. Então, isso aqui vai ficar menos 2, 1 menos x a meio, mais 4 terços, menos x a 3 meios, menos 2 quintos, menos x, 5 meios, mais c, que é aquela constante arbitrária que sempre aparece no final. Então, a integral de x2 dividido por 1 menos x, a raiz, então, é igual a essa expressão obtida aqui.
Consideremos a integral de 1 sobre 1 mais x2 dx. Esse tipo de integral aqui, ela é feita usando a técnica de substituição trigonométrica. Então, aqui, o conveniente é tratar x como sendo, nesse caso, tangente de θ. Então, a gente assume que x é igual a tangente de θ. Então, dx é a secante ao quadrado de θ dθ. Mas, secante ao quadrado de θ, nós sabemos que é 1 mais tangente ao quadrado de θ, que nesse caso, como tangente de θ é x, então isso aqui me dá 1 mais x2 dθ. Ou seja, então eu tenho que 1 sobre 1 mais x2 dx é igual a dθ. Então eu poderia escrever, continuando aqui em cima, que a integral de 1 sobre 1 mais x2 dx é, nessa nova variável, a integral de 1 dθ, que é igual a θ mais uma constante c que a gente põe no final. Porque a derivada de θ em relação a θ dá 1. Só que θ, se x é tangente de θ, então θ eu posso, assumindo que aqui é uma relação inversível, que θ é o arco cuja tangente é x. Então, e a gente coloca a constante aqui, ou seja, esse tipo de integral também é uma das integrais que aparecem dadas nas tabelas. 1 sobre 1 mais x2 dx, integral indefinida, aqui de 1 sobre 1 mais x2 é arco tangente de x mais c. Derivando o arco tangente de x, realmente a gente encontra 1 sobre 1 mais x2. Então, feito essa observação, vamos calcular agora a integral de 1 mais x sobre 1 mais x2. Então aqui, sabendo que a integral de 1 sobre 1 mais x2 dx é arco tangente de x, então a gente aqui seria levado primeiro a quebrar essa fração e depois escrever a integral de 1 sobre 1 mais x2 mais x, 1 mais x2 dx como sendo a soma das integrais. E essa primeira integral, a gente já viu, é arco tangente de x. A gente, mais uma vez, deixa a constante arbitrária para o fim. E essa integral aqui, estrela, vamos resolver separadamente. Então, continuando aqui em cima, fazer a integral de x 1 mais x2 dx. Aqui, novamente, tentemos identificar u como sendo 1 mais x2. Então, du dx, só que a derivada de u em relação a x aqui é 2x. Então, x dx, a gente vê que é 1/2 de du. Então, agora, essa integral que está aqui, pode ser escrita x dx aqui é 1/2 de du. E sobra 1 sobre 1 mais x2. Só que 1 mais x2 é u. Então,
1 sobre u. Então, 1 meio tira da integral, então fica a integral de 1 sobre u du. A função cuja derivada me dá 1 sobre u é logaritmo natural do módulo de u. O u foi identificado como 1 mais x2, então esse é 1 meio logaritmo natural de módulo de 1 mais x2. Como 1 mais x2 é sempre positivo, eu posso até dispensar o módulo. Então, voltando aqui, a resposta é arco tangente de x mais 1 meio ln de 1 mais x2. Então, essa aqui é a resposta da integral. Então, integral de x sobre 1 mais x4 dx. Aqui não temos muita indicação do que pode ser feito, mas se a gente quer compor o denominador, o numerador x dx com algo que tem a ver com du, então seria conveniente tentar chamar u de x2, pois aí eu sei que du dx vezes dx nos daria 2x dx. Então, 1 meio de du é x dx. Então, aqui me daria x dx, 1 meio de du, estaria aqui. Então, a gente tem 1 sobre 1 mais x4, que é, se u é x2, então o 2 é x4. Então, aqui ficaria 1 mais o 2. A gente tem 1 meio integral de 1 mais o 2 du. Mas a gente já viu que essa integral aqui é o arco tangente de u. E o que a gente identificou como sendo u é x2. Então, esse é o arco tangente de x2. Integral de dx dividido por 1 menos x2 raiz arco seno de x. Aqui, também por tentativa e erro, vamos chamar u de arco seno de x. Aqui, se u é arco seno de x, du é du dx vezes dx. Só que du dx aqui, se u é arco seno de x, então isso aqui me dá, a gente sabe a derivada de arco seno de x é 1 menos x2 aqui, raiz. Então, voltando na integral, nós vemos o seguinte. Dx dividido por 1 menos x2, ele está presente aqui. Então, posso dizer que isso aqui é o meu du. E 1 sobre arco seno de x, que é esse termo aqui que falta, fica como sendo 1 sobre u. Integral de 1 sobre u du, ln do módulo de u. U foi identificado como arco seno de x, então isso aqui me dá ln do módulo do arco seno de x mais uma constante c. Isso aqui é a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x2 vezes arco seno de integral seno de x 1 mais cosseno ao quadrado de x dx.
Aqui, tentemos chamar aqui U de cosseno de x. Por quê? Porque aqui, se U é cosseno de x, então du nos dá du dx, derivada do cosseno é menos seno de x dx. Então, posso olhar du menos du como sendo o seno de x dx. Então, esse numerador aqui compõe parte do du, na verdade, menos du. Então, aqui a gente teria integral seno de x 1 mais cosseno ao quadrado de x dx. Então, seno de x dx vira menos 1 du. A gente viu aqui. E o que sobraria aqui, que seria 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x, vira 1 mais o 2, porque cosseno de x a gente identificou como sendo u. Aqui dá, então, menos integral 1 mais o 2 du. Isso aqui é menos integral de arco tangente de u. Derivada de arco tangente de u é 1 sobre 1 mais o 2. Então, isso me dá menos arco tangente, o u é cosseno de x. É o arco tangente de cosseno de x mais c. Consideremos então a integral de dx sobre x ln de x vezes ln do ln de x. Aqui, mais uma vez, não fica muito claro qual seria o u que a gente deveria escolher. Então, uma tentativa, considerar esse termo como sendo u. Então, du dx vezes dx. Então, vamos derivar ln do ln de x. Então, usando regra da cadeia, então você tem ln do ln de x, então isso fica 1 sobre ln de x, vezes a derivada de ln de x, que me dá 1 sobre x dx. Então, aqui a gente vê que vai funcionar o que a gente está fazendo, porque esse termo aqui, ó, no integrando, ele pode ser identificado como sendo du. Então, aqui a gente pode escrever, organizando um pouco mais aqui, o integrando. Então, ln do ln de x vira, na nova variável, ela vira 1 sobre u. Aqui, 1 sobre ln do ln de x fica 1 sobre u. E dx dividido por x ln de x é identificado como du. Aqui a gente tem du. Integral de 1 sobre u du, ln do módulo de u. U é ln do ln de x. Então, isso é ln do ln do ln de x mais c.
Então, a integral seno de 2x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x dx. Aqui, como a gente tem 2x como argumento do seno, e aqui a gente só tem x como argumento do cosseno ao quadrado, então é conveniente a gente reescrever essa integral usando a expressão seno de 2x como sendo 2 seno de x cosseno de x. Então aqui a gente vê que se a gente definir u como sendo cosseno ao quadrado de x, então du é du dx vezes dx. Nesse caso vai ser 2 cosseno de x, derivada do cosseno, menos seno de x, né? Esse aqui é um menos 1, multiplicando, escrevo nessa forma aqui. Então, 2x, então é 2 cosseno de x vezes menos 1 seno de x dx, que então me permite olhar esse menos 1, considerando aqui, junto com du, então menos du é 2 cosseno de x, seno de x, dx. Então, essa integral que tem aqui, continuando aqui em cima, esse numerador, eu posso escrever como sendo menos du. Então, 1 mais cosseno ao quadrado fica 1 mais u. Então aqui, nessa integral, também a gente vai fazer mais uma mudança de variável aqui. A gente quer calcular essa integral. Vamos continuar aqui em cima. Então, seja v 1 mais u. V é uma nova variável. Então, dv é igual a du. Então, a integral estrela então, no lugar do du, a gente tem dv, 1 mais u da v, integral de dv, quer dizer, na verdade isso aqui é menos 1 sobre v dv, integral de 1 sobre v dv é menos logaritmo natural de v. Mas v foi identificado como sendo 1 mais u. Então é menos ln de módulo de 1 mais u. Então voltando aqui para essa parte, a gente teria que isso aqui é menos logaritmo natural de 1 mais u. Continuando aqui em cima. Só que u foi definido como cosseno ao quadrado de x. Então isso é menos ln de 1 mais cosseno ao quadrado de x mais aquela constante arbitrária que aparece. Então, integral seno de 2x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x dx, a resposta é menos ln de 1 mais cosseno ao quadrado de x. E aqui, mais uma vez, como é o quadrado, a gente pode tirar o módulo, se quiser. Mais c. Integral de seno de t vezes secante ao quadrado de cosseno de t dt.
Então aqui, mais uma vez, a gente tenta chamar U de cosseno de t. Então, du vai ficar aqui já fazendo direto, né? Du é a derivada de U em relação a t, dt. Derivada de cosseno de t em relação a t é menos seno de t. Então, na integral que a gente tem, então essa parte seno de t dt eu posso identificar como sendo menos du. Então isso aqui vai ter um menos 1 du aqui. E o que sobra, que é secante ao quadrado de cosseno de t, fica secante ao quadrado de u. Então a gente está com menos a integral secante ao quadrado de u du. Função cuja derivada me dá secante ao quadrado, nós sabemos que é menos tangente de u. Como u é cosseno de t, isso aqui me dá menos tangente cosseno de t mais c. Essa integral aqui também, vamos tentar chamar u de secante de x. Então, du é a derivada da secante, que é a secante vezes tangente, vezes dx. Aqui vamos ver se isso permite que a gente transforme esse integrando em algo que dependa só de u e que seja possível de ser integrado. Então é sempre uma tentativa. Se não fosse possível, tentaríamos uma outra escolha de u, ou então utilizaríamos outro método. Por exemplo, integração por partes, que a gente ainda vai ver. Então nesse caso aqui, eu vou tirar uma secante desse secante ao cubo. Então secante ao cubo é secante ao quadrado secante de x. Porque com isso, junto com a tangente que também estava presente aqui, essa parte aqui me compõe o meu du. Isso aqui fica integral, então aqui me dá du. E o secante ao quadrado é o u2, porque o u é a secante. Então a gente tem a integral de u2 du, que é o 3 sobre 3, mas u é a secante, então esse aqui é secante ao cubo de x sobre 3, ou seja, 1/3 da secante ao cubo, mais c. Aqui também não é muito claro o que poderia ser chamado de u. Então, por tentativa e erro, vamos tentar chamar u de ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Então, du é du dx dx. Então, aqui vamos calcular a derivada de u em relação a x e ver se ela é algo que permite transformar esse integrando em algo que tem a ver com du. Bom, então du dx, derivada do ln, então isso fica 1 sobre 1 mais x, 1 menos x, vezes derivada de 1 mais x, 1 menos x. Aqui eu posso escrever isso como sendo 1 menos x sobre 1 mais x,
E essa derivada de 1 mais x sobre 1 menos x, usando a regra do quociente, então fica a derivada de 1 mais x, que dá 1 vezes 1 menos x, menos 1 mais x, derivada de 1 menos x, que vai dar menos 1. Tudo isso aqui dividido por 1 menos x ao quadrado. Então, isso aqui me dá, então, 1 menos x sobre 1 mais x. Então, aqui dentro, nessa parte aqui que está entre chaves, a gente tem 1 menos x. Então, a gente tem menos com menos dá positivo. Então, fica 1 mais x. Aqui corta o x, então sobra 2. Então, isso é 1 menos x, 1 mais x, 2 dividido por 1 menos x ao quadrado. Então, eu posso cancelar esse numerador com esse termo aqui. Então, a derivada aqui, continuando aqui em cima, a gente obtém du dx é 2, 1 mais x, 1 menos x, que também é 2, 1 menos x2. Ou seja, du dx é 2, 1 menos x2 dx. Então, aqui voltando para a integral, a gente tem 1 sobre 1 menos x2, ln de 1 mais x, 1 menos x dx, essa parte 1 menos x2 dx, aqui a gente ainda só melhorando, posso escrever aqui 1 meio de du é igual a 1 menos x2 dx. Então, 1 sobre 1 menos x2 dx é 1 meio de du. Então, aqui a gente tem 1 meio de du e ln de 1 mais x, 1 menos x, é o que a gente identificou como sendo u. Então, isso aqui fica u. Então, a gente tem a integral de 1 meio de u du, que é o 2 sobre 2. Então, a gente tem o 2 sobre 4. Só que u é ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Então, resposta, 1/4 ln ao quadrado de 1 mais x, 1 menos x, mais aquela constante c. Então, isso aqui é a resposta da nossa integral. Ou seja, a resposta final é essa aqui. Um quarto de ln de 1 menos x, 1 mais x ao quadrado mais c.
Então, consideremos a integral de seno de x cosseno de x dividido por seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x. Então, aqui, antes da gente iniciar, convém reescrever o integrando da seguinte forma. Aqui vamos usar a seguinte expressão. Seno ao quadrado de x, 1 menos cosseno de 2x sobre 2, cosseno ao quadrado de x, 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, inicialmente, seno de x cosseno de x, aqui, nós sabemos que isso aqui é 1 meio seno de 2x. Seno à quarta, vamos colocar como seno ao quadrado de x ao quadrado. Cosseno à quarta, vamos escrever como cosseno ao quadrado de x, isso aqui ao quadrado. Então agora sim, vamos usar no denominador essas duas expressões aqui. Então, seno ao quadrado de x eu posso colocar como 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então ele entra ao quadrado aqui, mais cosseno ao quadrado de x eu posso pôr como 1 mais cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado. Continuando esse desenvolvimento, expandindo esses dois termos aqui, que estão ao quadrado, a gente tem 1 quarto de 1 menos 2 vezes cosseno de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x, analogamente, mais 1 quarto, 1, mais 2 vezes cosseno de 2x, mais cosseno ao quadrado de 2x. Então, continuando. Denominador, então, aqui, fatorando 1 quarto, então a gente tem 1 menos 2 cosseno de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x mais 1 mais 2 cosseno de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x. Então esse termo aqui cancelou. Então esse com esse dá 2. E aqui a gente tem 2 vezes cosseno ao quadrado de 2x. Então esse termo aqui, 1 meio, 1 quarto, eu posso escrever como 2 seno de 2x aqui eu ainda, aqui dentro do parênteses, né, eu também, dentro desse colchetes aqui eu posso fatorar o 2, fica 1 mais cosseno ao quadrado de 2x, eu ainda posso cancelar isso aqui. Então basicamente a gente tem o integrando, continuando aqui para ganhar espaço. O integrando, a gente ainda não fez nada aqui, ele pode ser escrito como seno de 2x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de 2x dx. É nessa forma aqui que a gente vai tentar
resolver a integral. Então aqui, seja u cosseno de 2x. Então, du é a derivada de u em relação a x, quer dizer, a derivada de cosseno de 2x. Então vai ficar menos a derivada do cosseno da seno vezes 2, porque a gente está derivando 2x. Então du, e aqui tem o dx. Du é menos 2 seno de 2x dx. Então nós vemos que esse seno de 2x aqui no numerador, seno de 2x dx, ele vai ser parte do du. Então continuando aqui, eu tenho então que du, na verdade, menos 1/2 de du, posso escrever como sendo seno de 2x dx. Então a integral que é seno de 2x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de 2x dx. Isso fica menos 1/2 du. Então 1 mais cosseno ao quadrado de 2x, na verdade, me dá 1 mais o 2, porque u é o cosseno de 2x. Então esse integral de menos 1/2, 1 mais o 2 du. E a gente já viu, isso aqui é o arco tangente de u. Então a resposta aqui, arco tangente de cosseno de 2x mais c. Então a dificuldade dessa integral foi que nós, antes de iniciarmos a solução, a gente teve que reescrever o integrando, que era seno de x vezes cosseno de x sobre seno à quarta mais cosseno à quarta, numa forma equivalente que a gente obteve como sendo seno de 2x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de 2x. Seja então, mais um caso aqui, integral de e de x mais 1 dx. Aqui também, tentando, a gente descobriria aqui, chamando u de e de x mais 1, nós temos du, derivada de e de x mais 1 em relação a dx vezes dx. Então isso aqui nos dá, então derivada de e de x mais 1 em relação a dx é e de x. E aqui a gente vê que o numerador compõe parte do du. Então, com essa variável u, introduzida como sendo e de x mais 1, aqui a gente tem du, identificado como e de x dx, e 1 sobre e de x mais 1 fica 1 sobre u. Então isso é ln do módulo de u, só que u é e de x mais 1. Então é ln do módulo de e de x mais 1 mais c. Também pode ser escrito tirando o módulo, porque e de x é sempre positivo.